Manual Politicamente Incorreto do Feminismo. É sobre esse livro que a gente vai conversar. Olá, eu sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Marias. Seja muito bem-vinda! Nós precisamos conversar sobre feminismo. Essas ideias, elas nos afetam, elas afetam nossas vidas, nosso cotidiano, nosso casamento, nossa família. Não são ideias neutras, não são ideias inofensivas e por isso que a gente vai conversar mais uma vez sobre feminismo e dessa vez tendo como base, então, esse livro aqui, Guia Politicamente Incorreto do Feminismo, da autora Carrie Lucas. Já fiz uma outra série sobre o feminismo, onde o livro base foi o livro da Ana Caroline Campagnolo, Feminismo, Perversão e Subversão, onde ali eu passei para você, num primeiro momento, por que não podemos ser feministas e cristãs, e depois fui mostrando para você, através do livro da Ana, as ondas do movimento feminista, as principais ideias envolvidas, alguns nomes importantes que marcam cada onda. E agora a gente vai fazer então essa nova série, tendo como base esse outro livro que é da Carrie Lucas. A Carrie Lucas é uma americana, ela é envolvida com vários trabalhos ali nos Estados Unidos relacionado a mulheres. Não ficou bem claro para mim se ela é se ela já foi feminista ou não, eu acho que não. Mas com certeza, assim como nós, ela recebeu influências sim, que geraram escolhas na vida dela. Inclusive ela fala que ela gostaria de ter recebido algumas informações mais corretas, mais sinceras quando ela era mais jovem, que com certeza teria evitado alguns erros que ela cometeu. Então, nesse livro aqui, de uma forma bem prática, ela aborda muitos assuntos que alguns são mitos, assim, sabe? Coisas que as pessoas simplesmente dizem é assim e pronto. E através de resultados de pesquisas aqui, de algumas estatísticas, enfim, ela nos mostra que não é bem assim, que muito do que a propaganda diz não condiz com a realidade mesmo da vida comum das mulheres. E claro que o cenário que ela observa é o cenário americano, dos Estados Unidos, mas com certeza a gente tira proveito aqui para nossa realidade também. Esse então é o primeiro vídeo da série. Eu vou te falar nele aqui uma introdução, né, uma breve introdução do que ela trata aqui, e depois a gente vai trazer mais alguns vídeos onde eu vou detalhar alguns assuntos que eu achei assim mais fundamentais aqui no livro. Então hoje é só para você ter um panorama geral da obra, tá? Então ela inicia o livro com uma introdução. Nessa introdução ela relata ali uma breve história do movimento feminista e como está o movimento feminista hoje. Ela mostra que inclusive a questão da primeira onda, que foi mais focada no político, em questões de igualdade em relação à política e trabalho, as mulheres nos estudos também, várias questões realmente da igualdade, que era o que elas estavam buscando. A partir dos anos 60 ficou bem claro que a pauta escancaradamente já era outra. Então ela também fala dessa mudança, né, dessa diferença que houve, enfim, uma pauta muito mais revolucionária, em que hoje, principalmente, a gente já vê claramente que não basta mais a igualdade. As mulheres já estão querendo realmente tomar o lugar dos homens, estar acima dos homens, aniquilar também a masculinidade, só que daí elas estão aniquilando a feminilidade, é aquela confusão. Então a Carrie traz aqui nessa introdução um pouquinho desse olhar. Ela nos mostra as forças que agem em favor do feminismo, então a questão da cultura, da educação, da mídia de um modo geral, através do cinema, da TV, dos filmes, das séries, das revistas, das propagandas e tantos veículos que são utilizados para propagar essas ideias, e também a parte da política, então todos os conchavos políticos, todas as leis que elas conseguem que sejam aprovadas e que vão aí mudando a realidade, afetando a realidade das mulheres ali nos Estados Unidos. Ela diz que as mulheres estão sendo bombardeadas com desinformação e que isso atrapalha muito mais do que ajuda, principalmente as mais jovenzinhas que estão aí numa fase de criar sua mentalidade, definir seus valores, o caminho que querem seguir, enfim, a vida que querem ter. E com certeza informações erradas, informações distorcidas vão levar essas meninas a tomarem decisões erradas, que é o que a Carrie fala que em algumas situações aconteceu com ela. Ela poderia ter tomado decisões melhores se tivesse sido melhor informada. Então ela fala muito dessa desinformação e um dos objetivos dela com esse livro é confrontar essa desinformação e trazer uma informação mais equilibrada do que realmente é verdade, do que realmente faz sentido e do que é muito exagero da propaganda feminista.
E aí ela divide o livro em 15 capítulos. Nossa, 15 capítulos. São 15 capítulos curtos, que ela aborda vários temas, ela dá uma ideia geral ali do tema, mas é muito interessante. Eu quero compartilhar com você o nomezinho de cada capítulo ali, desses 15, e a ideia básica, e depois a ideia então é destrinchar um pouco mais esses capítulos. Então vamos lá. O primeiro capítulo chama assim, a diferença entre meninos e meninas. Então ela fala sim das diferenças inatas, que a gente precisa parar de aceitar esse discurso de que as diferenças entre homem e mulher, entre macho e fêmea, são construções sociais. Ninguém nega a influência do meio onde a pessoa vive, onde ela nasceu, com quem ela convive. É claro que isso influencia nas nossas buscas, valores, gostos, enfim. Mas isso não chega a modificar ou interferir na natureza humana. Então ela fala que existe sim essa natureza inata e não essa conversinha aí de construção social. O segundo capítulo chama De Volta ao Romance. Aqui ela fala do quanto era interessante essa ideia do cavalheirismo, a ideia do cortejo, e que as feministas elas repudiam muito isso, dizendo que isso demonstra uma fragilidade das mulheres em relação aos homens. Mas hoje a gente pode perceber que as mulheres perderam muito com essa rebeldia, com esse não ao cavalheirismo. E os homens é que ganharam mais, então ficou muito mais fácil para eles. Eles não precisam mais conquistar uma mulher, eles podem simplesmente desfrutar de um sexo casual sem o ônus do compromisso. E as mulheres ficaram numa situação muito mais delicada, porque muitas vezes elas não sabem o que esperar. É um relacionamento que acontece ali, uma saída, uma vez, mas fica aquela sensação, e agora? Será que vai rolar algo a mais ou não vai? Enfim, então a Carrie Lucas diz que realmente as mulheres foram que mais perderam com isso e não os homens, e que seria muito interessante as mulheres se posicionarem com consciência e retomar esse cavalheirismo. Então vai muito, claro, de a gente ensinar também os nossos meninos para que nasça aí uma nova geração de homens que entendam a sua importância, o valor que eles têm e como é importante o cortejo, o cavalheirismo, o quanto isso melhora os relacionamentos e constrói chances de relacionamentos muito mais duradouros, com um futuro mesmo. O terceiro capítulo é assim, sexo, o amor tem algo a ver com isso. Ela fala que fisicamente os homens estão muito mais dispostos a fazer sexo de forma casual, mas as mulheres não. A mulher tem algo afetivo que envolve o sexo. Então, mesmo que ela esteja sendo convencida pelas feministas de que não, que ela pode fazer sexo casual, que não tem problema nenhum, a maioria das mulheres sofre com isso. Ela sempre espera algo a mais, ela sempre espera uma conexão, uma afetividade. Então, ela fala que realmente essa ideia do sexo casual, ela trouxe muito prejuízo para as mulheres, porque as mulheres esperam um romantismo, uma afetividade, e elas sofrem mesmo com isso. O quarto capítulo chama assim, nem todo mundo está transando. Aqui ela questiona a propaganda, sabe? O que é colocado na cabecinha, principalmente dos adolescentes e jovens, que faz eles acreditar que tá todo mundo transando, todo mundo tendo vida sexual ativa, só ele tá de fora, só ele tá perdendo. Aí muitas vezes esse adolescente, esse jovem, acaba tendo isso de qualquer forma, sem nem ter um sentimento pela outra pessoa, simplesmente para se livrar desse fardo da virgindade. Então ela fala assim, que o mundo que celebra a libertinagem, a pureza é o novo pecado, então uma distorção de valores. Então hoje um jovem, um adolescente diz, olha, eu não tive, eu sou virgem, vira motivo de piada, né? Então virgindade como um fardo. Então a pessoa quer se livrar daquilo e acaba fazendo o que não deveria. E ela mostra aqui por resultados de pesquisas que um grande número desses jovens e adolescentes realmente se arrependeu e preferia ter esperado mais um pouco e que tivesse sido de uma forma diferente. O capítulo 5 é muito interessante, chama Os Riscos do Sexo Seguro. Aqui ela questiona também essa cultura da proteção, de eles fazerem acreditar que usando camisinha tá tudo bem, eu posso fazer sexo com quem eu quiser porque eu estou seguro. Isso aumentou muito a promiscuidade sexual e aumentou muito as doenças sexualmente transmissíveis, porque nem todas as DSTs a camisinha protege. Então até uma gravidez a camisinha pode furar e tal, mas a gravidez ainda ela protege mais. Agora as DSTs ela não é tão eficaz assim. E aí no livro até ela conta uma história de um rapaz que disse que tinha feito sexo com 10 naquela noite, enfim, naquela festa, naquele lugar e tal, mas que estava tudo bem, porque ele tinha usado camisinhas 10 vezes. Então olha só que absurdo nós chegamos. Então o sexo, os riscos do sexo seguro, né? Essa fantasia que existe que usando camisinha tá tudo bem. O 6, os homens não são inimigos. Aqui ela fala sobre esses tabus da violência contra a mulher. Então há muita falácia, como se só o homem
provocasse violência contra a mulher. Ela fala que não. Há muitas mulheres que também cometem violência contra os homens, os índices também são altos, enfim. Então não é só um lado, precisa ser feito um estudo completo, porque mulheres também não são tão boazinhas assim e nem sempre são as vítimas. O 7º é sobre casamento. Casamento felizes para sempre. Então ela fala aqui do quanto as feministas odeiam o casamento e essa banalização do casamento como essa prisão para as mulheres. Mas ela mostra também aqui com resultados de pesquisas que os casados, na sua maioria, são mais felizes, são mais tranquilos, menos chegados à questão de vícios, tem uma estabilidade financeira melhor, então o casamento traz sim muitos benefícios para um homem e para uma mulher. O 8 é sobre divórcio, que ela questiona então o perigo dessa aceitação inconsequente, sabe? Como se o divórcio fosse uma solução e tá tudo bem, desde que papai e mamãe estejam felizes, porque agora vão cuidar das suas vidas, os filhinhos também estão bem. Ela fala que não, que realmente a maioria, a grande maioria, se não 100% das crianças sofrem muito com o divórcio. Isso nunca é natural para uma criança e sempre vai haver consequências. Então a gente não pode ficar tratando o divórcio como se fosse, sabe assim, zerar o cronômetro para recomeçar de novo. Não, é uma história que morreu ali, é uma família que não deu certo. Então ela questiona aqui muito essa questão da banalização do divórcio. O 9 é fatos sobre a fertilidade, que ela diz que as mulheres precisam receber informação correta sobre isso. Muitas mulheres estão adiando a maternidade, deixando para ser mãe depois dos 35, 37, 40, investindo primeiro na sua vida profissional, na sua carreira, e aí chegam nessa idade e já não conseguem mais ser mães. E aí ficam muito frustradas. Por quê? Porque a idade biológica conta, a gente não pode negar. Não pode parar o relógio biológico e dizer, ó, para o relógio biológico, que primeiro eu quero trabalhar, ter carreira, ter sucesso, depois eu penso em ser mãe. O relógio biológico não para. Então ela fala que as mulheres deveriam receber uma informação mais completa para que tenham mais clareza da decisão que estão tomando. O 10 é sobre aborto. Ela fala então também dessa questão que parece que ser pró-vida é ser anti-mulher. Ela falou, não tem coerência isso. Ninguém que defenda a vida do bebê está dizendo que a vida da mulher não seja importante. Então há muitas falácias também sobre esse assunto do aborto e ela aborda nesse capítulo. No 11 ela fala sobre o trabalho no mundo real, o quanto foi vendido para as mulheres que elas só vão se sentir realizadas quando elas tiverem uma carreira profissional bem sucedida. Então, e aí a Carrie mostra aqui também com resultados de pesquisas que a satisfação maior das mulheres na sua grande maioria não está na realização profissional, mas está realmente nos relacionamentos mais íntimos, né? No lar, com os filhos, com o marido, com a família. E isso para as feministas é muito difícil de engolir, mas há muitas provas aqui e a Carrie mostra pra gente. No capítulo 12 é ter tudo, um mito. Ela fala assim, não dá para ter tudo, nós não somos homens e não há problema nisso, nós somos mulheres e somos diferentes. Os homens têm tarefas e habilidades que cabe muito melhor a eles fazer e nós mulheres também temos as nossas habilidades e com isso coisas que fazemos melhores que os homens. Então somos diferentes, não precisamos ser homens, não precisamos querer fazer tudo que um homem faz. No capítulo 13, esse é bem polêmico, ela fala assim, as desilusões da creche. Então, o quanto isso interessa para as feministas que você deixa o seu bebezinho numa creche o dia inteiro e vá trabalhar. Num período, principalmente quando essa criança é bem pequenininha e ela precisa mamar, ela precisa do aconchego da mãe, do cheiro da mãe, da proteção. E nenhuma creche, por melhor que seja o atendimento, vai suprir essa necessidade. Então, é um assunto bem polêmico, mas é muito interessante. No 14, ela fala sobre política. As mulheres não pensam todas a mesma coisa. Então, as falácias, o quê? De que as mulheres devem apoiar mulheres. Se você é mulher, você tem que apoiar mulher. Não, você tem que olhar para as ideias daquele político. Você vota no político pelos valores que ele tem, pelas ideias, pelas propostas. Não importa se é homem ou mulher. Então, a gente tem que cuidar com essa falácia também. E no 15 ela fala assim, divorciando-se do tio Sam. Então o tio Sam é essa representação do Estado americano, é muito grande, muito onipotente, muito poderoso. Então ela fala que as feministas, elas repudiam o lar, a família, o cuidado do marido, repudiam essa esposa que se submete ao seu marido, que muitas vezes depende financeiramente desse marido, mas em contrapartida elas trabalham absurdamente para que essa mulher se torne cada dia mais dependente do Estado. Ou seja, quem vai cuidar dela não é o marido, vai ser o Estado. Ela vai depender cada vez mais de um Estado grande e forte que supra várias necessidades que ela tem ali para ela poder trabalhar, para ela poder ser essa mulher poderosa que as feministas estão dizendo aí. Então esses foram os 15 capítulos.
um panorama geral para a gente ter uma ideia, então, desse livro da Carrie Lucas, e no próximo vídeo eu vou te trazer com mais profundidade alguns dos temas aí que considerei mais importantes. Quem sabe trabalho mais 3 vídeos, 5 temas em cada um. Vou planejar isso direitinho, mas a gente vai destrinchar algumas coisas aqui que eu tenho certeza que são muito interessantes e é muito aprendizado pra gente saber guardar o coração e se defender dessas falácias e realmente buscar o padrão de Deus para as nossas vidas como mulheres. Nós não precisamos do feminismo, nós precisamos do cristianismo, nós precisamos do padrão de Deus para as nossas vidas. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe!